Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina Epidemiologia em Saúde. Eu sou a professora Carol e eu estarei aí com vocês por alguns minutinhos. Bem, o tema de aula hoje é sobre relação entre a incidência e prevalência de doenças crônicas no mundo e no Brasil. Bem, as doenças, vamos aqui recapitular, vamos relembrar, né? Em outros slides de aula eu já falei para vocês, mas sempre é bom a gente relembrar, porque relembrar é viver. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são doenças multifatoriais que vão se desenvolver no decorrer da vida e são crônicas, são de longa duração, como o próprio nome já diz. A origem dela não é infecciosa, por isso, inclusive, em algumas questões eu coloquei para identificar doenças crônicas e aí eu colocava, por exemplo, catapora, tuberculose, entendeu? Não é uma doença crônica não transmissível, não é mesmo? Até mesmo porque doença crônica, como o próprio nome já diz, é não transmissível, portanto, a origem das DCNTs é não infecciosa. Não há transmissão entre uma pessoa e outra. Lembrando também que a situação de saúde no Brasil, ela se caracteriza por uma transição demográfica acelerada e por um perfil epidemiológico de tripla carga de doenças, né, que é uma agenda, inclusive, não superada de doenças infecciosas e carenciais no Brasil. Temos também uma carga importante de causas externas e uma marcante presença das condições crônicas. Por isso, é sempre importante a gente relembrar esse contexto das doenças crônicas não transmissíveis. Vamos dar prosseguimento à aula. E aí, nós temos que as doenças crônicas não transmissíveis também podem ser consideradas como crônico-degenerativas. Também temos as crônicas degenerativas, que são decorrência da evolução de processos orgânicos, como envelhecimento, fatores genéticos, estilo de vida também. Mas também temos associação entre causas externas, decorrentes da violência e de acidentes também. E aí essas causas externas, geralmente elas estão associadas às condições de vida, às más condições de vida, à urbanização, a problemas socioeconômicos, né, que são fatores geradores da criminalidade, por exemplo. Bem, gente, portanto, a gente preciso relembrar aqui para vocês, né, que faz parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis as doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, dislipidemias, diabetes mellitus, doenças respiratórias obstrutivas, neoplasias, e essas doenças são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade no mundo. Essas doenças, elas atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles que pertencem a grupos vulneráveis, como os de baixa escolaridade e renda. Conforme a Organização Mundial de Saúde tem relatado, essas doenças elas criam um círculo vicioso com a pobreza, ou seja, ela tem um impacto mais negativo sobre o desenvolvimento macroeconômico dos países, principalmente daqueles de média e baixa renda. Por isso, torna-se um problema
global de saúde pública. E aí está relacionado com aumento de mortes prematuras, principalmente em pessoas com menos de 70 anos. Está relacionado com perda de qualidade de vida em decorrência das limitações e incapacidades que algumas DCNTs causam, e impactos econômicos para famílias e para a sociedade em geral. Desculpa. Estima-se que, por exemplo, em 2012, 56 milhões de mortes ocorreram no mundo todo. Aliás, 56 milhões de mortes em 2012 ocorreram no mundo. Em decorrência das doenças crônicas não transmissíveis ou das DCNTs, 38 milhões dessas mortes foram causadas pelas DCNTs, certo? E desses, 28 milhões ocorreram em países de baixa e média renda. E aí, com base nesses dados, se faz estimativas que em 2030, cerca de 52 milhões de mortes vão ocorrer por conta das doenças crônicas não transmissíveis. É muita gente, não é mesmo? E aí, as DCNTs, elas compartilham diversos fatores de risco, como hereditariedade, raça, sexo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, dislipidemias, consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras, assim como o sedentarismo também, não é mesmo? E aí, a inatividade física e o excesso de peso, por exemplo, são responsáveis por 3,2 e 2,8 milhões de mortes, ou seja, a inatividade física é responsável por 3,2 milhões de mortes por ano, em decorrência das DCNTs, e o excesso de peso é responsável por 2,8 milhões de mortes por ano, em associação com as doenças crônicas não transmissíveis. Em relação ao tabagismo, observa-se cerca de 2,3 milhões de mortes ao ano, e em decorrência ao consumo abusivo de álcool, relacionado a 6 milhões de mortes ao ano. Então, gente, o monitoramento das DCNTs e de seus fatores de risco é prioridade no Brasil, certo? Aliás, no Brasil e no mundo, né? E aí, no Brasil, assim como no âmbito internacional, é observado esforços globais que têm sido desenvolvidos no intuito de traçar estratégias para que haja um enfrentamento dessas DCNTs. E aí, a vigilância epidemiológica dessas doenças, nesse caso, ela é essencial, uma vez que ela propicia o melhor entendimento, assim como a compreensão da distribuição, da magnitude e tendência dos fatores de risco e que estão associados com as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, o que aconteceu? Em decorrência de tantos agravamentos pelas DCNTs, em 2011 foi lançado o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, com metas a serem estabelecidas entre 2011 a 2022.
E aí, com esse plano, almeja o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas que sejam efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, assim como os fatores de risco também. E aí inclui o fortalecimento dos serviços de saúde, principalmente através dos eixos da vigilância, da informação, da avaliação e monitoramento, ou seja, da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde, também no fortalecimento da promoção da saúde e do cuidado integral. É destacado a importância de fazer o monitoramento dos fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis, seja através da Pesquisa Nacional de Saúde, inquérito telefônico de vigilância de fatores de risco e proteção para as doenças crônicas, que é conhecido como Vigitel, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é o PENSE, e outra estratégia para o monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis é o incentivo aos registros de câncer de base populacional, para fazer um monitoramento dos tipos de câncer que tem ocorrido. E aí, por isso, foi realizada essa criação de um sistema de informação de vigilância para as doenças crônicas não transmissíveis, com o objetivo de conhecer a distribuição, a magnitude e a tendência das doenças crônicas não transmissíveis no país, como eu já havia dito para vocês anteriormente. E aí, baseado nessas informações, faz-se uma análise dos fatores de risco e da incidência, da prevalência, da morbimortalidade, certo? E aí, recapitulando, os principais fatores para as doenças crônicas não transmissíveis são alimentação inadequada, uso abusivo do álcool, inatividade física, tabagismo. Existem outros fatores? Existem, mas esses são os principais pontuados para a ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, nós temos aqui fatores socioeconômicos, cultural, político e ambiental que estão relacionados, que podem estar relacionados às doenças crônicas transmissíveis. E aí a gente tem, por exemplo, a globalização, a urbanização, o envelhecimento populacional, são fatores socioeconômicos que vão interferir nas doenças crônicas não transmissíveis. Fatores de risco comuns e que são modificáveis. Nós temos tabagismo, consumo abusivo de álcool, dieta não saudável, sedentarismo. Todos esses fatores são comuns para as DCNTs, mas são fatores modificáveis, certo? A pessoa ela pode deixar de fumar, sim. A pessoa pode, sim, deixar de beber. A pessoa pode fazer uma dieta saudável e ela pode se adaptar a uma atividade física regular, exercício físico, certo? E nós temos também fatores de risco, não, marcadores de risco, que são aqueles fatores que não são modificáveis, certo? Como idade, sexo, hereditariedade. Fatores de risco intermediários, nós temos elevação da pressão sanguínea. A minha seta some, eu não sei onde ela vai parar. Elevação da pressão sanguínea, elevação da glicemia, sobrepeso e obesidade. São fatores de risco intermediários, mas não deixam de ser importantes não deixam de ser fatores importantes
para a ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, as principais doenças crônicas que nós temos é as doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas. E aí a gente observa que dessas DCNTs citadas, todos aqueles 4 fatores estão associados a essas DCNTs, como tabagismo, alimentação não saudável, inatividade física, uso nocivo de álcool, são fatores de risco que estão associados, todos eles estão associados às principais DCNTs que nós temos. E aí, além de todos os agravos relacionados à saúde do indivíduo, à saúde, o comprometimento da sociedade como um todo, nós temos os custos socioeconômicos que estão associados com as doenças crônicas não transmissíveis. E esses custos, eles têm repercussão na economia do país. Por exemplo, estima aí um custo de 7 trilhões, isso entre 2011 a 2025, em países de baixa e média renda. Por isso, a redução global das doenças crônicas não transmissíveis também é uma condição necessária para que haja um desenvolvimento econômico do século XXI também. E aí, esse foi um dos motivos também, lógico, tem a questão das perdas de vida, né? Mas os fatores econômicos também proporcionaram um cenário que resultou em setembro de 2011 no compromisso dos líderes mundiais na Assembleia da ONU em definir ações concretas para o enfrentamento dessas doenças. E aí, em 2013, a Assembleia Mundial da Saúde adotou um quadro abrangente de monitoramento global, utilizando 25 indicadores e 9 metas voluntárias globais até 2025. Além disso, aprovou o Plano de Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis, com foco de 2013 a 2020. E o nosso Plano Nacional é com meta de 2011 a 2022. E aí, dentre as metas definidas, constam a redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, a redução dos fatores de risco, os principais fatores de risco, que é o tabaco, o álcool, a inatividade física, né? E também foi proposto o acesso a medicamentos, ao aconselhamento e a tecnologias para o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Aí, o acesso à assistência aos portadores das doenças crônicas não transmissíveis inclui consultas médicas, cuidados na atenção primária, acesso a medicamentos, testes de laboratório, prática clínica e aconselhamento também, né? E tudo isso vai resultar em benefícios na assistência aos portadores das DCNTs e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida. Aí a Organização Mundial de Saúde, ela destaca que diversas populações em diversos países do mundo têm dificuldade de acesso, tanto nos serviços de saúde, quanto dificuldades econômicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. E isso também constitui uma barreira para enfrentar essas doenças,
principalmente para minimizar o sofrimento daquelas pessoas que já se encontram doentes. Por isso, o enfrentamento das DCNTs passa pela governança e ações e políticas públicas que são voltadas para a prevenção e redução dos fatores de risco, assim como acesso aos cuidados de saúde, organização da vigilância e monitoramento, além, é claro, do enfrentamento dos determinantes sociais, como a redução da pobreza e da desigualdade social, que são temas muito importantes e que têm sido incluídos como desafio do desenvolvimento sustentável. Diante de todo esse contexto, eu quero ressaltar para vocês que é importante monitorar o acesso e a utilização de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, principalmente em relação à elevada incidência e prevalência dessas doenças e que tem sido, em partes, ampliada em virtude do envelhecimento populacional, é claro. E o elevado consumo de serviços de saúde, ele requer um planejamento dos serviços e a adequação das políticas e ofertas. Por isso, existem metas internacionais e metas nacionais que são propostas para que haja uma melhor estruturação para o enfrentamento dessas DCNTs. Por exemplo, nós temos as metas nacionais propostas, como reduzir a taxa de mortalidade prematura em pessoas menores de 70 anos, isso, fazer uma redução em até 2% ao ano, reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes, deter o crescimento da obesidade em adultos, reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool, aumentar a prevalência de atividade física no lazer, aumentar o consumo de frutas e hortaliças, reduzir o consumo médio de sal, reduzir a prevalência de tabagismo em adultos, aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos de idade, ampliar a cobertura do exame preventivo de câncer de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos de idade, tratar 100% das mulheres com diagnósticos de lesão precursoras de câncer. Essas são algumas das metas nacionais propostas, mas temos diversas outras metas, essas são as principais. Bem, gente, por hoje é isso. Esse é o nosso assunto. Vai ter um vídeo complementar também para enriquecer mais o conteúdo. Eu estou morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas presenciais. Estou doidinha para encontrar vocês e dar um abraço desse jeito. Mas esse nosso distanciamento é necessário para proteção de todos, não é mesmo? Fiquem com Deus, se cuidem e lavem as mãos, se alimentem bem, se hidratem bastante, tá certo? Qualquer dúvida podem falar comigo. Beijo, fica com Deus.